Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fábio, eu sou esposo da Clemar e juntos nós ministramos a classe Vida Cristã Vitoriosa da Escola Bíblica Dominical. E nós seguimos em duas vertentes. A Clemar ela dá aula um fim de semana e eu dou aula no outro, né? Eu vou falar sobre o tema Finanças à luz da Bíblia. Porque finanças é um tema difícil, é um tema complicado. As pessoas não gostam de conversar sobre finanças, as famílias não conversam sobre finanças, não conversam sobre dinheiro. É um assunto que é um tabu nas casas, inclusive nas casas dos crentes. E examinando as escrituras, estudando as escrituras, nós vemos que é um tema que ele é bastante trabalhado dentro da palavra de Deus, ele é bastante trabalhado dentro da Bíblia, tá? Essa aula, que é a primeira aula, né? Nós vamos falar sobre teologia da prosperidade. Vamos falar o porquê do que será ministrado nestas aulas, na minha parte, não se assemelha com a teologia da prosperidade. Nós não defendemos a teologia da prosperidade. E durante essa aula vai ficar claro o porquê disso, o porquê que nós não concordamos com a teologia da prosperidade. Nós devemos ter muito cuidado quando seguimos determinadas doutrinas, quando seguimos determinados ensinamentos, nós devemos examinar nas Escrituras para ter certeza de que aquilo que está sendo ministrado está de acordo com a palavra de Deus. Meus amados, vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra, Senhor Deus. Senhor, que não seja a palavra vinda do homem, mas seja a palavra vinda do teu trono, Senhor Deus. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, que temos de estudar, Senhor Deus, a Bíblia, de aprendermos e ouvir, Senhor Deus, a tua voz, Senhor Deus. Sê conosco durante esse estudo, Senhor Deus. Livra-nos, Pai, de todo mal, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender, Senhor Deus, o que o Senhor quer nos dizer na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O nosso objetivo nessa classe é mostrar a existência de princípios na palavra de Deus que, pela fé, se colocados em prática, promovem a prosperidade e a estabilidade financeira da família. Mas será que esse tema, ele é um tema relevante? Ele é um tema importante que precisa ser ministrado realmente nas igrejas, que precisa ser ensinado nas igrejas? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque Deus tem falado muito, muito mesmo no meu coração a respeito de preparar, de deixar as coisas em ordem. Em 2018, lá na nossa igreja, Deus falou comigo que eu precisava me preparar. Deus falou: olha, vocês estão no tempo de vacas gordas e vocês precisam se preparar para o tempo de vacas magras, para as dificuldades. E eu achava que esse preparo era para daqui a muitos anos, daqui a muito tempo. Então eu comecei a preparar a minha casa, a minha família, e a gente começou a se preparar financeiramente para momentos de dificuldade, mas eu achava que esses momentos estavam muito longe, muito distantes. E para nossa surpresa, nós nos vemos agora em meio a uma crise provocada por uma doença que se espalhou rapidamente pelo mundo e que pegou muitas pessoas desprevenidas. É uma coisa inesperada. Então, uma coisa que eu achava que estava longe, de repente, apareceu, né? Mas, na palavra de Deus,
se nós seguirmos os ensinamentos que existem na palavra de Deus, nós vamos descobrir que o Senhor, ele prepara, ele deixou na sua palavra princípios e ensinamentos que, se aplicados de forma diligente à nossa vida, permite que a gente viva uma vida tranquila, uma vida boa. Quer dizer que todo mundo vai ficar rico? Não. Quer dizer que todo mundo vai ser milionário? Não. Mas vai te ajudar a viver uma vida decente, uma vida boa, uma vida agradável. Você e sua família. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome e dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam engano no seu coração? Jeremias 23, 25 e 26. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde viesse. 1 Reis 13, 8 e 9. Você deve estar aí se perguntando: meu irmão, o que isso tem a ver com o curso de finanças, com o ensino de finanças à luz da Bíblia? Bom, a Bíblia mostra que existem profetas, existem servos de Deus que mentem. Está aqui 2 exemplos. Profetas mentirosos, pessoas que dizem estar falando a vontade de Deus, dizem estar falando a palavra de Deus, mas estão mentindo. Não estão falando a verdade e não estão falando em nome do Senhor. E nós precisamos ter discernimento para entender isso. Nós precisamos ter sabedoria, buscar na palavra de Deus a verdade. Se o que está sendo dito é verdade, se o que está sendo ministrado faz sentido dentro da palavra do Senhor. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos ter conhecimento na palavra de Deus. Nesse texto de 1 Reis 13, 8 e 9, que eu acabei de ler, fala ali de um profeta mentiroso. Deus falou a um profeta jovem que fosse ter com o rei e que ali ele deveria anunciar a Deus, anunciar ao rei a palavra de Deus, o que o Senhor tinha falado com ele. E assim ele o fez. Mas o Senhor deu a ele um comando muito claro. E isso foi pessoalmente. O Senhor falou para ele: olha, você não deve voltar pelo mesmo caminho que você foi. E lá você não deve comer nem beber nada, e você não deve aceitar nada. Você deve entregar a palavra e voltar para a sua terra, para a sua casa. Só que, o que aconteceu? Ele obedeceu. O rei falou para ele que acreditava e ofereceu pousada a ele, ofereceu alimento, ofereceu comida, e ele disse que não podia, porque ele tinha que obedecer a Deus. E ali ele saiu. Acontece que um profeta velho da região ficou sabendo do que aconteceu e foi atrás, perseguiu esse profeta jovem e o encontrou sentado embaixo de uma árvore. E o profeta velho falou para ele: olha, por que você não vem para minha casa, que ali eu vou te dar comida, bebida e depois você segue seu caminho. E ele repetiu as palavras que o Senhor tinha dito a ele. Aí o profeta velho, o que ele falou? Mas eu também sou profeta, e um anjo do Senhor me anunciou que para que você venha de novo, que você venha ter comigo na minha casa, que você deve vir comigo. O Senhor disse. E ele acreditou.
E ele foi com o profeta velho para casa. E ali ele se alimentou. E quando ele terminou de se alimentar, Deus usou o profeta velho e falou: Olha, é o seguinte, porque você não obedeceu o meu mandamento, o meu comando, a minha voz, você vai morrer. E assim aconteceu. Quando ele pegou o seu jumento e foi para casa, um leão o devorou, um leão o matou. Olha só, meus amados, não foi o profeta velho, não foi o profeta mentiroso que morreu. Quem morreu foi quem recebeu o comando, quem recebeu a palavra e não cumpriu a ordem de Deus. Olha quão sério é isso. Então, meus queridos, nós devemos verificar na palavra de Deus todo o ensinamento que é ministrado. Essa introdução, essa nossa primeira aula, é para te alertar que a gente deve estar atento à voz do Senhor. Nós devemos estar atento à palavra do Senhor. Nós devemos procurar nas Escrituras a verdade. Então, não é, porque eu estou falando ou porque a Clemar falou, mas é porque o Senhor fala. Então, você deve procurar na palavra de Deus a verdade. Em Atos 17:11 fala: Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Olha só, essa palavra está falando dos crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, eles eram mais excelentes, mas por quê? Porque tudo que era ensinado depois era conferido. Tudo que era ensinado, depois eles iam na palavra de Deus, eles iam nas escrituras e verificavam se aquilo era daquele jeito mesmo, se na palavra estava dito daquela forma. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que o que seja dito aqui, vocês procurem na palavra de Deus e vejam se está ali mesmo. Estudem, verifiquem e apliquem. A palavra é viva, a palavra é eficaz. E a palavra, ela deve ser estudada e ela deve ser aplicada. A Bíblia, ela não tem utilidade apenas teórica, apenas histórica ou filosófica. Não, a Bíblia é para ser vivida. A Bíblia é para ser praticada. Aqueles ensinamentos a gente deve colocar em ação na nossa vida. E fazendo isso, nós vamos melhorar a nossa convivência com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os maridos, na igreja com os irmãos, vivendo a palavra e não só falando a palavra. Em Mateus 19:34, nós encontramos uma passagem muito interessante da Bíblia. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quais grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pois isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós,
poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, é uma palavra dentro do nosso contexto aqui de estudo, né, da, de finanças, né, à luz da Bíblia. Uma leitura rápida e desatenta desse texto pode levar a pessoa a concluir que ela não precisa fazer nada, né? Eu não tenho que estar preocupado com nada, eu não tenho que eu vou sentar, cruzar os braços e eu não preciso fazer nada, então, né? Não é isso que o Senhor ele quer dizer nessa passagem, né? O que ele nos incita aqui é uma reflexão. Para que você quer essas coisas? Para que você precisa dessas coisas? A questão aqui é a ansiedade, a questão aqui é onde você está colocando ali o seu coração, o seu desejo. Vamos ver, por exemplo, Salomão. Quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, quando Salomão assumiu o reino de Israel, e que Deus perguntou para ele: o que você quer? O que quer que eu te faça? Salomão pediu sabedoria. Falou: Senhor, eu quero sabedoria, porque eu não sei o que fazer. Eu quero sabedoria para poder guiar o teu povo, para fazer o que é certo. E o que Deus falou para ele? Pediste bem. E por que me pediste sabedoria ao invés de dinheiro ou que seus inimigos fossem derrotados? Eu vou te dar a sabedoria e vou te dar riquezas como nenhum outro homem teve ou terá. Meus amados, a questão toda é: onde está o nosso coração? Para que você precisa de mais? Para que você precisa de dinheiro? Para que serve dinheiro? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente utiliza a unidade monetária. Aqui no Brasil é o real. Qualquer coisa. Você vai na feira, você precisa comprar uma coisa, você precisa de dinheiro. Você vai ao posto de gasolina, abastecer o carro, você precisa de dinheiro. Você vai pegar um ônibus, você precisa de dinheiro. Então você precisa ter dinheiro, isso é fato. Né? Você consegue dinheiro com vendendo seu tempo ou empreendendo. Né? A pessoa que é empregada, ela vende o seu tempo por dinheiro. E o empresário, ele supre as necessidades, né, de outras pessoas. A questão toda é: para que você precisa de mais dinheiro? Né? O que o dinheiro faz? A gente precisa ter em mente que o dinheiro ele é um instrumento, ele é um meio. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é simplesmente uma ferramenta. E a utilização dessa ferramenta, como nós vamos utilizar essa ferramenta, define como nós podemos ser usados por Deus. Vou explicar melhor. Nós temos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, nós temos irmãos
que muitas vezes estão passando por necessidade, estão sentados ao nosso lado, precisam de ajuda e às vezes nós sequer sabemos, ou sequer queremos saber, ou sequer queremos nos damos conta disso, né? Então, o dinheiro, você ter mais condição, você ter mais dinheiro, ele te dá a possibilidade de se tornar útil. Você pode, se você tem um dinheiro a mais, você tem a possibilidade de ajudar mais na obra do Senhor. Você tem a possibilidade de ajudar o seu irmão que está passando necessidade, um pobre que está precisando de alimento. Você tem condições de poder abençoar mais vidas. Ah, irmão, mas aí eu tenho mais e mais dinheiro e mais útil você pode se tornar para as pessoas. Você pode ajudar um jovem a pagar uma faculdade. Você pode ajudar um irmão num tratamento médico. A questão é onde que está o seu coração. Para que você precisa de mais dinheiro? É simplesmente para andar com um carro mais bonito? Simplesmente para morar numa casa maior? Para andar com roupas mais chiques? Para impressionar aquelas pessoas que não te conhecem tão bem? Sei lá. Deus não vai te dar dinheiro para você desperdiçá-lo com coisas fúteis. Ele pode até te dar essas coisas, se você, se for muito da sua vontade, assim, Deus pode até te abençoar, Ele é soberano, Ele pode querer te dar esses mimos, como Ele fez com Salomão, mas o seu coração não está naquilo. O seu coração está na obra, o seu coração está nas vidas. Você não está apegado àquilo, você pode até se desfazer daquilo para poder ajudar pessoas. Então, meu irmão, a questão é onde está o seu coração. Porque onde está o seu coração é onde está a sua riqueza. Onde está o seu coração é onde o Senhor vai sondar. Então, pensa aí, para que você precisa? Para que você quer mais? Para poder gastar com a sua vaidade, ou para abençoar e ajudar mais vidas. E isso independe de quantidade de dinheiro. Quem tem um coração aberto para ajudar, ajuda, independentemente da quantidade. Amém? De dinheiro. Vamos prosseguir aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, nós vemos a tentação de Jesus, né? Quando Jesus foi levado para o deserto e Satanás ali, ele mostrou os reinos, mostrou as riquezas, tentou Jesus de todas as formas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui foi as ferramentas que o diabo usou para tentar Jesus. E ele usou o quê? A palavra. Usar a palavra. Às vezes o inimigo vai tentar nos enganar, mas nós precisamos buscar a resposta na palavra. Ele vai distorcer a palavra, ele vai distorcer a verdade para querer, vai trazer uma falácia, uma falsa verdade, né? Ali um pensamento que ele começa correto e termina errado, para nos enganar, né? E é assim que eu vejo a teologia da prosperidade, né? Ela é uma coisa que é disfarçada, ela usa verdades para concluir mentiras, né? E é aí que a gente vai entrando aqui no nosso tema principal, né? Então, olha só que interessante. Desde o Éden, passando pela tentação a Jesus e chegando aos dias atuais, percebemos que a especialidade de Satanás é distorcer as escrituras para desviar o crente do caminho correto. Olha só que coisa. E, né, aqui nós entramos no nosso tema, que é a teologia da prosperidade. Então, e o que vem a ser essa teologia da prosperidade? De onde que ela surgiu? Vamos ver. O pastor Isaac William Kenyon,
foi influenciado pelo movimento Novo Pensamento e foi o primeiro autor a publicar o que se tornou Teologia da Prosperidade ou Confissão Positiva, o que significa literalmente trazer à existência o que declaramos com a nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão. Então, o resumo do que eles tratam na Teologia da Prosperidade é que nós devemos declarar com a nossa boca e trazer à existência aquilo que precisamos por meio da confissão de fé. E qual é o problema nisso, então? Qual será o problema? A gente não crê que a fé, que as nossas palavras têm poder, que a fé é trazer à existência coisas que ainda não existem, que a gente deve declarar as coisas que a gente quer, pedir. Então, qual é o problema? Né? A grande dificuldade de identificar problemas na teologia da prosperidade é justamente pelo fato da teologia da prosperidade não negar verdades do evangelho, mas ela parte de uma verdade para concluir uma mentira. E esse é o grande problema dela. Os adeptos da teologia da prosperidade, elas enxergam as escrituras como um contrato entre Deus e os homens, que estabelece direitos e obrigações para ambas as partes. Então, a teologia da prosperidade, ela entende uma relação contratual entre Deus e os homens. Nós fazemos a nossa parte e Deus é obrigado a fazer a dele de volta. Meus queridos, não existe essa relação contratual. O nosso Deus, ele é soberano, ele é o Senhor de todas as coisas. Não existe um contrato, não existe nada que façamos que obrigue Deus a coisa alguma. É um absurdo isso. Nós recebemos dele pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco, pela sua vontade soberana, para cumprir os seus propósitos eternos. Deus, ele tem um projeto para cada criatura, ele tem um projeto para cada um de nós, né? A Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, nem pedir nós sabemos. Não sabemos pedir porque nós não sabemos o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós devemos buscar a vontade do Senhor. E não existe essa relação contratual, onde nós fazemos uma parte para Deus fazer outra obrigatoriamente. Não, Ele vai fazer se aquilo estiver dentro dos planos e dos seus projetos. Aos que seguem a confissão positiva, ficar doente, desempregado, ter problemas familiares ou de qualquer outra natureza são resultantes da falta de fé. A nossa fé deve ser provada. E o jeito melhor de provar a fé é através de contribuições financeiras. Quanto mais se doa, mais abençoado e próspero se é. E se as coisas não saem do jeito que você gostaria, é porque você não teve fé suficiente, ou você não deu a quantidade de dinheiro que deveria dar. Meus queridos, quando a gente oferta, quando a gente entrega o dízimo, isso não é investimento. Você não está fazendo uma aplicação financeira para receber mais de volta. Você está contribuindo para a obra do Senhor, você está abençoando vidas. Isso não é uma aplicação financeira que obriga Deus a te devolver com juros e correção, ou com lucro. Não é isso que nós estamos fazendo. Tá? Quando você recebe do Senhor algo e você usa na obra de Deus, você não pode fazer isso esperando um retorno maior. Se você faz pensando assim, seu pensamento está errado, seu pensamento está contra a palavra de Deus. Não existe nada que você faça que obrigue Deus a te devolver. Até porque todas as coisas pertencem a Ele. Ah, mas o dinheiro que eu ganhei é meu, pela graça e misericórdia dele, que te abençoou com um emprego, que te abençoou com um talento. Meu querido, não existe essa relação contratual, essa relação de
eu dou uma coisa para o Senhor esperando outra em troca. Não. A gente precisa ter um coração agradecido. A gente entrega para o Senhor porque nós somos agradecidos por tudo que Ele nos tem dado, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, e não pelo que Ele pode. A teologia da prosperidade acerta quando cita textos da Bíblia que ensinam que Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que o amam, mas erra quando deixa de mostrar, em outras passagens, que outros tiveram sofrimento, pobreza, dor, prisão, angústia, e eram servos fiéis a Deus. Ela acerta quando destaca a importância e o poder da fé, mas erra quando deixa de dizer que o critério final para as respostas positivas de oração não é apenas a fé do homem, mas a vontade soberana de Deus. Meus queridos, tudo gira em torno da vontade soberana de Deus para as nossas vidas. O projeto que Deus tem para as nossas vidas. Nós podemos orar anos a fio sem que recebamos aquilo que é objeto da nossa oração, mas muitas vezes não vai ser por falta de fé, mas porque o projeto de Deus para a nossa vida não é aquele. Deus vai responder às nossas orações à medida que as nossas orações convergem para o propósito dele para nossas vidas. A riqueza, ela não é sinal de aprovação de Deus. E nem a pobreza é sinal de desaprovação. Muito pelo contrário. Pega a passagem da viúva pobre. Jesus está ali no templo observando as pessoas entregarem as suas ofertas, os seus dízimos. Quando chega a viúva pobre, ele chama os apóstolos e fala: vem cá, vem. Olha aqui. Essa viúva entregou mais do que todo mundo. Mas como, Senhor? Ela deu só as moedinhas. Como que ela entregou mais do que todo mundo? Porque ela entregou tudo que ela tinha. Os outros deram do que estava sobrando. Mas ela entregou o seu melhor. Ela entregou tudo. E ela era pobre. Mas teve a aprovação de Deus. Então, o fato de você ter dinheiro não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. E o fato de você não ter não quer dizer que você está sendo rejeitado por Deus. Não existe essa relação. Ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom, justo e poderoso, para nos dar tudo o que precisamos. Mas erra quando deixa de dizer que tais declarações não têm poder nenhum em si mesmo, nem o poder de fazer com que Deus nos abençoe. Acerta quando diz que devemos entregar dízimos e ofertas, mas erra quando deixa de dizer que isso não obriga a Deus a pagá-los de volta. Acerta quando diz que Deus faz um milagre e multiplica o azeite da viúva, mas erra quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer os milagres para atender às nossas necessidades. Às vezes Deus quer nos abençoar através do nosso trabalho duro, honesto e constante. Meus queridos, nós podemos concluir pelas Escrituras que é impossível colocar Deus contra a parede e obrigar e exigir dele qualquer coisa. Tudo que nos é concedido, tudo que recebemos é pela graça e misericórdia. E precisamos entender qual é a diferença de graça e misericórdia. Vocês sabem? A graça é quando nós recebemos algo de bom que não merecemos. E a misericórdia é quando deixamos de receber um castigo que merecemos. Então, tudo que nós temos é pela graça e misericórdia do nosso Deus. Fiquem na paz de Deus, queridos. Amém. Bom, meus amados, por hoje é só. Vamos orar agradecendo ao Senhor o nosso estudo e encerrando. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque aprendemos de Ti hoje, Senhor Deus. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é conosco. O
O Senhor avisa, Senhor Deus, os teus servos, os teus planos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado pelo estudo, Senhor Deus, que foi ministrado aqui, Senhor Deus. Pai amado, abre os nossos corações, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e aceitar, Senhor Deus, os teus ensinamentos e que possamos aplicar, Senhor Deus, em nossas vidas, Pai, aquilo que temos aprendido do Senhor, Pai. Que não sejam apenas palavras, Senhor Deus, mas sejam ações, Senhor Deus. Seja, Pai amado, motivação, Senhor Deus, para os nossos corações, para melhorar, Senhor Deus, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, Senhor Deus, no relacionamento com os nossos familiares, com os nossos irmãos na igreja, Pai. Senhor Deus, que sejamos usados pelo Senhor, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É só, meus queridos. Fiquem na paz de Cristo, que o Senhor abençoe a todos, tá? E que esse estudo seja bênção na vida de vocês, de suas famílias. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fiquem na paz de Cristo. Amém.